Caráter, a marca do cristão. E essa lição é bem extensa, então vamos tentar correr para ver se a gente consegue ler ela toda hoje, estudar ela toda hoje. Mas você fica à vontade, se você quer fazer pergunta, dúvida, alguma coisa, você fica à vontade, é só levantar a mão e você participa. Amém? Então, o nosso texto básico é Provérbios 26, 3 a 12. Nosso texto devocional é Provérbios 14, 12 a 27. E o versículo-chave é Provérbios 14, 27. Então, vamos ler Provérbios 14, de 12 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Até 27. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre caráter. Então, vamos começar lendo a revista. Alguém quer ler? Então, vamos lá. Recentemente, conversando com um senhor idoso, eu o percebi decepcionado com os homens. Na nossa conversa, ele disse: sabe qual é o problema do homem? Ele perdeu o brio na cara, perdeu a vergonha. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que antigamente um negócio era firmado com um aperto de mão. Um virava para o outro e perguntava: está feito? Se a resposta fosse sim, ele dizia: então pega aqui. E um apertava a mão do outro. Sabe o que isso significava? A palavra dada era sustentada. Mesmo que uma parte se arrependesse, não podia voltar atrás, pois já havia dado a sua palavra, e palavra de homem não volta atrás. Hoje, realmente, nem mesmo os contratos assinados têm tanto valor. Estamos lidando com um problema sério, a falta de caráter no ser humano. O que me preocupa é o fato de um indivíduo vir do mundo para a igreja, ser salvo por Jesus, testemunhar que agora é nova criatura, cantar: Jesus Cristo mudou o meu viver. E quando olhamos para essa nova criatura, salva por Jesus, não percebemos mudança de vida. O irmão continua o mesmo de quando era lá no mundo. Será que o Evangelho por si só não é mais capaz de transformar o coração do homem, por mais endurecido que ele esteja? Sim, o Evangelho pode mudar. O problema é que a pessoa vem para a igreja e não percebe a diferença que há na igreja em relação ao mundo. O livro de Provérbios revela o caminho dos insensatos ou tolos e o caminho dos sábios e prudentes. Vamos conhecer o caráter de cada um deles, tirando lições práticas para a nossa vida.
Então, a identidade de uma pessoa, a nossa identidade, né, ela é formada por algumas características: temperamento, personalidade e caráter. Todos nós temos caráter. Segundo o dicionário Aurélio, o que é caráter? É o conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo, o que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Ou seja, o caráter ele é responsável pela maneira como uma pessoa age, como nós agimos no dia a dia, regulando, né, as nossas decisões, as nossas escolhas. Só que ela tem muito a ver com princípios, com valores, com a ética de cada um, o que nós consideramos no nosso dia a dia. E muitos fatores influenciam o nosso caráter, principalmente o caráter cristão. Uma criança ao nascer, ela não tem um caráter formado. O caráter se forma durante a vida, durante toda a vida. Nós hoje estamos formando o nosso caráter, independente da nossa idade. A gente sempre continua formando o caráter. E apesar do temperamento, de muitas das características que nós temos, que são hereditários, a gente traz dos nossos antepassados, a gente vai moldando esse caráter ao longo da vida, com base, né, nas nossas experiências. E tudo isso a gente vai aprendendo e o caráter vai sendo moldado. Uma boa notícia é que ele pode ser mudado. Você pode ter um caráter hoje e ele pode ser outro daqui a uns dias. Então, o nosso caráter, a gente vem moldando ele ao longo da vida e ele pode ser transformado. E isso é uma boa notícia, né? Só que a gente vive numa sociedade em que tem muito relativismo, né? Ético, moral. Hoje, muita coisa, isso pode, isso não tem nada a ver. A sociedade, de um modo geral, ela vem desconstruindo os conceitos de morais da fé cristã. E nós somos igreja. Então, depende de nós estarmos bem firmados na palavra de Deus para defender esses princípios. Nós temos que fazer a diferença. Quem tem que proclamar a verdade bíblica? Somos nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui aprendendo justamente para firmar a nossa fé, para poder defender esses princípios. E como cristãos, nós temos essa responsabilidade, né? De colocar isso no mundo, de falar para as outras pessoas, mostrar os valores do reino de Deus, que estão sendo esquecidos. Portanto, a gente tem que desenvolver o nosso caráter com base na palavra de Deus. E hoje a gente vê muita influência das redes sociais, né? Muitas pessoas se preocupam com a aparência. Ou seja, você posta uma foto lá, tem que editar a foto para ficar mais bonito, para parecer mais bonito. Só que não tem problema você fazer isso. Só que o problema é quando isso vira o foco principal na nossa vida. Quando a gente só se preocupa com a aparência. E a gente esquece de quem a gente verdadeiramente é. Porque Deus não vê a aparência, né? Deus vê o nosso coração. E a gente não consegue esconder dele. Até para muitas pessoas, a gente consegue enganar o nosso caráter. Se fazer passar por uma pessoa que realmente não somos. Só que isso não dura para sempre. Então, que a gente tem algumas perguntas que é bom a gente fazer. Eu vou fazer agora. Você pense, para você, o que você acha disso? Que qualidades me identificam? Ou seja, as qualidades que eu tenho que alguém vê em mim, será que são positivas ou negativas? Quando eu passo em algum lugar, qual é a marca que eu deixo? Quando as pessoas ouvem o meu nome, o que elas pensam a respeito de mim? Será que são coisas positivas ou negativas? Ou mais positivas ou mais negativas? Então, que a gente reflita sobre isso, né? Amém?
Então aqui a revista, ela Obrigado, separa Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo, na beleza da sua santidade. Vem sobre nós, Senhor. Nós nos colocamos em pé, ó Deus, diante do teu altar, reconhecendo, ó Deus, a beleza, ó Deus, da tua majestade. Toma o primeiro lugar deste culto, Senhor. Este culto é para ti, este momento é para o Senhor. Nós erguemos as nossas mãos, ó Deus, neste lugar, para tributar a ti, ó Deus, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Pela impulsividade. O homem sábio é cauteloso, mede as consequências de seus atos, enquanto o insensato é precipitado, age por um impulso incontrolado, escolhe soluções fáceis e rápidas, pagando caro por isso. O livro de Provérbios nos adverte contra o caráter impulsivo do tolo por 3 motivos. Primeiro, ele é por natureza uma pessoa vaidosa. Cheia de si, pensa que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria consiste no amor e obediência ao Senhor e na fuga da aparência do mal. Se fizermos isso, teremos sempre vigor para enfrentarmos a vida. O segundo caminho de quem tem impulsividade, ele é presunçoso. Uma das características que Paulo dá aos homens dos últimos dias é que eles seriam altamente presunçosos, expressando sua soberba de maneira rica e ostensiva, sem qualquer respeito aos outros. Alguém pode ler 2 Timóteo 3, o 1 e o 2? Segundo Timóteo 3, 1 e 2. Só o microfone. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Cadê? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Amém. Outra característica pela impulsividade, ela é hipócrita. Jesus condenou os líderes religiosos do seu tempo devido às atitudes e comportamentos hipócritas. Pedro exorta o cristão a despir-se de todo tipo de hipocrisia. Alguém pode ler Mateus 23, de 1 a 5? Mateus 23, de 1 a 5. Escribas e fariseus, todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amém. Então, a impulsividade é uma característica, né, daquela pessoa que faz sem pensar. Ela toma uma atitude rápida. E muitas vezes esse jeito de fazer as coisas sem pensar tem consequências que a pessoa se arrepende, né? E elas não consideram as consequências de certos atos. A pessoa vaidosa é aquela que se vangloria de tudo, né? Ela tem que ostentar, se exibir.
O presunçoso é aquele que tem uma opinião excessivamente boa de si mesmo, né? Tudo que ele faz é bom, o que eu faço é o melhor. E tem o hipócrita, ou seja, aquele que finge ser o que não é, age como outra pessoa, né? Que não é leal e geralmente também a pessoa não é confiável, né? Como diz lá em Mateus 23, 25 e 26, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ou seja, aqui os fariseus se importavam muito somente com a aparência externa, né? Com as ações exteriores. Ou seja, eles não se preocupavam com o que eles têm no coração, internamente. E foi por isso que Jesus chamou eles de hipócritas, né? Dani? Eu acho muito interessante e muito profundo esses 3 primeiros itens, porque assim o tema da nossa lição fala caráter, né? A marca do cristão. Olha a importância que esses 3 primeiros itens que o irmão já começou a nos ensinar nessa manhã, que a gente possa refletir, será se dentro da igreja, quando eu falo igreja, né, igreja em geral, onde nós cristãos, o ambiente não está muito assim, né, cheio de pessoas vaidosas, presunçosas, hipócritas, cheio de pessoas dizendo assim que eu sei, que eu posso, eu consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E será se dentro da igreja não está assim? E fora da igreja, nós que estamos inseridos no ambiente de trabalho, será que também não somos assim? Quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando, Senhor, né? Como é que é? Assim, como é que as pessoas vão te ver? Você fez uma pergunta que me fez assim, quando as pessoas falam o seu nome, vão lembrar o quê? Nossa, será que vocês vão ficar felizes? Não, a pessoa está chegando, a Daniela está chegando. Eita, como será? No ambiente de trabalho, na sua família, entre os seus amigos. Então, isso é muito forte mesmo, de você estar falando. Porque a gente percebe que Jesus, ele vem exatamente combater isso, quando ele, nos evangelhos. Com os religiosos, aqueles que só era letra, mas que o seu interior era sujo, Jesus era extremamente duro. Porque Jesus queria que eles realmente fizessem essa autorreflexão e mudassem. Porque o que Jesus quer em nossas vidas é exatamente isso. Não é a gente vestir uma máscara, né? E nem fazer representar, né? um personagem, mas sermos realmente essa marca de Cristo, né? Então, é muito forte isso hoje, porque a gente vem a refletir se a gente realmente está sendo pelo menos um mínimo disso, né? Para sermos testemunhas verdadeiras de Cristo. Então, é muito importante essa lição mesmo. É algo que, desde que fez as perguntas, já comecei aqui a me perguntar. Né? E eu não vou responder, não. O que eu respondi? E só o sangue de Jesus por nós. Então, é isso assim, que eu quero compartilhar, o quanto isso é profundo. E o quanto isso me entristece, irmão, porque eu vejo que, dentro da igreja, existe muito isso. E a gente fica muito triste, né, de ver muita gente presunçosa, muita gente vaidosa, e muita gente, qual é a outra aqui? É hipócrita, né? Amém. Eu ia comentar isso mais tarde, mas já aproveitando, então, a observação da Dani, a gente vive no mundo. A gente está aqui dentro da igreja, mas a maior parte do tempo a gente está aí no mundo. E a gente não é diferente. Isso está em nós. Tudo isso que a gente vê aqui, ó, por que Deus falou disso lá atrás? Porque isso é uma característica do ser humano. Quando a gente nasce, alguém ensina a gente a mentir? Por que a gente sabe? Isso está dentro de nós.
Muitos defeitos que a gente tem, ninguém ensinou para a gente. A maioria que ensina para a gente, os pais, não faz isso, não faz aquilo, você tem que ser assim. E isso é difícil a gente fazer. Agora, as coisas erradas, muitas coisas erradas que a gente faz, ninguém ensinou. E assim como é aí fora, a gente aqui dentro também. Muitas vezes eu estou aqui falando, eu estou preocupado na minha aparência, se eu estou bonito, se eu estou falando bem, como é que vocês estão me vendo, se eu estou um professor legal. A pessoa vai fazer o louvor aqui, se ela está preocupada em estar lá em cima bonita, olhando, todo mundo olhando, ela canta bem, se ela quer fazer um show. Se a gente está fazendo serviço na igreja, se a gente está fazendo isso por amor à obra ou para ser visto pelos outros. Então, a gente tem que ficar se policiando só nas pequenas coisas. E isso está dentro de nós. Não adianta dizer, eu não sou assim. Todos nós somos um pouco assim. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos isso dentro de nós. E uma coisa que eu espero que a gente aprenda nessa lição é justamente isso. A gente reconhecer que nós somos falhos, nós temos defeitos, e pedir que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Que a gente consiga, que nem diz aqui, né, a impulsividade. Bom, a gente vai ver depois quem não é tolo, que tem um caráter maduro, ela vai conseguir controlar isso. Porque todos nós temos. Agora, o problema é quem sabe controlar ou não, sabe administrar isso. Reconhecer e controlar. Amém? Amém. Volney, só aproveitando já o gancho. Eu vi tem uma frase, me parece que é do Sócrates, eu não lembro de certo, mas eu sei que é um desses ícones aí da mitologia grega, que diz assim: quão bom seria se nós conseguíssemos ser a pessoa que nós fingimos ser, né? Ou seja, a questão da hipocrisia, que você estava falando aí, né? E que Jesus tanto combateu lá principalmente contra os fariseus, né? Que gostavam de orar nas praças para ser vistos pelas pessoas, né? O que Jesus chamou de sepulcros caiados, né? E esse versículo que você leu aí também, que limpa a parte externa do copo, mas na verdade continua sujo, né? Assim, ou seja, transmite, né, uma mensagem que está tudo certo, mas na verdade não está, né, da hipocrisia. Então tem essa frase aí, eu acho que é do Sócrates, que diz exatamente isso: quão bom seria se nós conseguíssemos ser a pessoa que nós fingimos ser. Ou seja, as pessoas que vêm de fora não sabem verdadeiramente quem somos nós, só nós mesmos nos conhecemos, e Deus, né? Pois é, você vê esses pensadores lá antes de Cristo. Tem Heráclito, um filósofo da antiguidade, que ele dizia: caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Amém? Vamos em frente. Item 2. O caminho dos tolos é marcado pela corrupção. As grandes crises que muitos países atravessam geralmente são cercados por governantes corruptos, homens inescrupulosos que não pensam duas vezes para lesar alguém. Se não conseguem enganar nenhuma única vez aquele que a tudo vê, Deus condena o coração enganoso. Alguém pode ler Provérbios 26, de 23 a 26? E o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Amém. Então, o que leva o homem a tão baixo declínio e miséria moral a ponto de manchar o seu caráter? 3 tentações podem ser observadas, pois elas representam nossos elos mais fracos na corrente da resistência. O primeiro é o desejo incontrolado de alcançar o poder.
Os que buscam o poder desejam controlar, governar os outros. Manipulam e manobram as pessoas a fim de ficar em posição de autoridade, de tal maneira que consigam dominar os outros e mantê-los obedientes. Segundo, uma fome desesperada em adquirir fortuna. Os que desejam apossar-se de bens, juntar riquezas, têm, na verdade, o desejo de parecer rico. Jamais alguém resistiu à cobiça sem que travasse uma luta ao mesmo tempo incansável e feroz. O Deus chamado Fortuna tem morte lenta. O terceiro é um anseio de ser famoso, de tornar-se popular. É uma fome de ser conhecido, de criar um nome para si mesmo. Na verdade, o que a fama propõe é que seu nome fique lá em cima, que você seja o foco das atenções. Então, o que estou propondo aqui é que examinemos nossas motivações e procuremos manter o equilíbrio. O poder, a fortuna e a fama, aqui diz podem ser, eu me arrisco a dizer que é, né? Então, o poder, a fortuna da fama podem ser o atrativo principal para a corrupção. Se o inimigo de nossas almas deseja lançar um de seus dardos inflamados num ponto que produzirá maior impacto, fará uma escolha dentre estes principais alvos. Quem falou isso foi o Shed, é o autor da minha Bíblia aqui. Então, a corrupção. Então, toda a corrupção, ela é gerada por uma ambição. E o lado negativo da ambição é que a pessoa tem um desejo incontrolável, né? Por ter poder, fortuna e posição, de adquirir bens materiais e outras coisas, mesmo que ela já tenha, ela sempre quer mais, quer mais. E a ambição torna o homem egoísta, né? Ela quer tudo a qualquer custo, e às vezes ela usa meios ilícitos, inescrupulosos, para conseguir alcançar aquilo que ela deseja. Lucas 12:15 diz: E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Tem também a popularidade. Gálatas 1:10 diz, né, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Jesus, quando pregava, ele tinha muita popularidade, né? Onde ele ia, enchia de gente. Ele se deixou levar por isso? Então, que a gente tenha isso como exemplo, né? A gente não pode deixar que a popularidade, aqui todas essas coisas, essa cobiça, a fome de poder, a fome de adquirir bens materiais, isso não pode contaminar o nosso coração. João 2, 23 a 25 diz, ora, estando ele em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Então, que a gente cuide disso, né? E isso a gente tem muitos exemplos por aí, né? A pessoa, quando adquire poder, quando adquire fortuna, adquire fama, ela se transforma. E ela luta com todos os meios para não perder isso. Ela transforma a pessoa. A gente vê muita gente dentro da igreja que, quando consegue um desses três, ela abandona a igreja, abandona Deus, porque ela acha que isso é muito melhor, isso é a felicidade, é a riqueza, o poder, a fama. Isso é um puro engano. Amém? Item 3. O caminho dos tolos é marcado pelo exibicionismo.
O dicionário define o termo exibicionismo como mania ou gosto de ostentação, perversão que consiste em gostar de exibir o corpo. Você conhece alguém assim? É terrível, não é mesmo? Pessoas assim vivem se expondo ao ridículo. Então, vamos analisar pelo menos 3 riscos que tais pessoas estão sujeitas a correr sem insistirem em tamanha tolice. O primeiro risco é a indiscrição. O indivíduo indiscreto é aquele que gosta de dar opinião em problemas de outras pessoas sem que elas tenham pedido. A Bíblia condena essa atitude. É loucura, é como puxar a orelha de cachorro bravo. Boatos e fofocas são o prato preferido de muita gente. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, estão sempre com fome. Segundo risco, a ruína moral. De modo lento e silencioso, germes invisíveis da ruína da moral e da ética podem invadir-nos, trazendo os estágios de uma doença terminal. Uma distração aqui, um desvio deliberado ali, um hábito ou uma mania acolá podem transformar-se em um inimigo mortal da própria alma do cristão. Alguém pode ler Provérbios 24, de 17 a 22? Provérbios 24, de 17 a 22. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça, para que Yahvé, o Senhor, não veja isso, fique aborrecido contigo, e retire de sobre ele o seu castigo. Não te aflijas por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios, pois não existe futuro para o perverso. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Tome a Yahvé, o Senhor, filho meu, e ao rei não te associes aos revoltosos, pois terão repentina destruição. E quem pode calcular a ruína que o Senhor e o rei podem provocar? Amém. E o terceiro risco, solidão. Muitas das necessidades do homem tolo estão indiretamente relacionadas com tendências individuais criadas pela sociedade, por forças de valores que buscam satisfazer desejos requintados, tremendamente ilusórios e corruptores. O exibicionista que quer ser o centro de tudo e acaba tornando centro de si mesmo. Devido ao seu alto padrão de exigência, acaba se tornando uma pessoa solitária, sem amigos. Ou seja, ela acha que ninguém pode acompanhar ela, ninguém está à altura dela. Então, ela não encontra pessoas como ela. Então, ela se isola. Ou seja, uma pessoa dessa é difícil até de fazer amigos, né? E nós temos alguns comportamentos estranhos, né? Interessantes. E esse, o tal do exibicionismo é um deles. A necessidade da pessoa se mostrar para o outro. E Mateus 23, 12 diz, né, qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas todos nós, a gente quer aparecer de alguma forma, né? E certas pessoas têm uma compulsão para mostrar o glamour, o sucesso, a ostentação, qualidades exteriores, né? Que nem diz aqui, principalmente na beleza física, a maquiagem que eu estou usando, a roupa que eu estou usando, o telefone que eu tenho, o lugar que eu fui, ou o que eu estou comendo, tem que mostrar para todo mundo. É amigo de pessoas importantes. E nas redes sociais isso aí está de uma maneira desenfreada, né? Todo mundo quer mostrar onde está, né? Olha onde eu estou, no lugar, olhem aí o que eu estou comendo, olha a roupa que eu estou vestindo, como é que eu estou. Às vezes, tem, no fundo, isso aí, o desejo de se mostrar superiores aos outros, né? Essa ostentação, que ela conquistou alguma coisa. Isso tudo não é verdadeiro, né? Muitas das vezes essa ostentação, essa demonstração, esse exibicionismo é falso.
mas a gente faz questão de mostrar para os outros. E quando isso aí vira uma coisa importante dentro da nossa vida, que a gente fica preso a isso, isso é uma demonstração da nossa pobreza espiritual, o quanto a gente está longe da palavra de Deus. E a gente pensa, né, que quanto mais a gente exibir sucesso, a gente é mais feliz. E isso é uma pura ilusão. Isso não traz felicidade. Pode trazer uma alegria momentânea, mas isso não é felicidade. Então, nós, como crentes, nós usamos as coisas do mundo, nós estamos no mundo, mas a gente não pode ser escravo disso. A gente não pode ser devoto disso. Deixar isso administrar, reger a nossa vida. Né? E isso só vai desviar a nossa missão no reino de Deus. E aqui a gente pode dizer outros fatores também, né, de exibicionismo, que é a permissividade, ou seja, quando a pessoa não consegue resistir às forças do mal, aos desejos da carne, a mentira, a malícia, ou seja, aquele que vê maldade em tudo. Tudo que falam para ele tem um quê de maldade nisso. A concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado por coisas ruins, pelo pecado. A cobiça, a gente já viu, né, que é o desejo impetuoso por bens materiais, e principalmente quando esses bens são de outros. Então, que a gente cuide disso. Daí agora a gente parte para o capítulo 2, que é desviando-se dos caminhos dos tolos. Ou seja, o que a gente viu aqui agora, a gente viu o que um tolo faz. Ou seja, o que é um tolo? Aquele que não tem sentido, que faz tolice, que ninguém acredita, que faz besteira. Então, esse a Bíblia chama de tolo, que age pela impulsividade, é marcado pela corrupção e é marcado pelo exibicionismo. Então, a gente vai agora como se desviar disso, desse caminho dos tolos. Em Mateus 23, Jesus faz uma distinção clara do caráter dos escribas e fariseus, que a gente leu há pouco, com o ofício de que eles exerciam, e deixa bem claro que para Deus é sempre mais importante o que somos do que o que fazemos. Só o novo nascimento, através de uma conversão genuína ao Senhor Jesus, pode restaurar o caráter do homem, sua moral, seu respeito como pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. No entanto, se queremos nos manter longe do caminho dos tolos, alguns passos são indispensáveis. Opa! Então, a gente vê quando a pessoa se desvia do caminho do tolo. É uma pessoa que tem um bom caráter. A gente fala, né? Muitas vezes você fala de uma pessoa, não, aquela pessoa tem um bom caráter. A gente já viu que é a maneira como ele age, como ele reage. E a pessoa de caráter, então, ela é estável, íntegra, confiável, responsável, ética, sábia, madura. Ela sabe a hora de falar, a hora de se calar. Ela possui credibilidade, disciplina. E para a pessoa possuir todas essas qualidades, isso não é de uma hora para outra. Isso leva tempo, paciência. O Heráclito, aquele filósofo, falou, o bom caráter não é formado em uma semana ou mês. Ele é criado pouco a pouco, dia a dia. Um contínuo e paciente esforço é necessário para desenvolver o bom caráter. Então, desenvolver um caráter cristão aprovado por Deus e pelos homens, isso leva anos, não é de uma hora para outra. Por isso que eu disse antes que a gente está sempre desenvolvendo, ainda formando o caráter. E o caráter que nós temos, a gente vai deixar como um legado para as pessoas que estão à nossa volta, para os nossos filhos, para os nossos parentes. E quando a gente fala em caráter,
a gente não fala simplesmente numa ação esporádica, momentânea. Tipo, eu saio daqui, tenho um pedinte ali na frente, eu vou lá, ajudo ele, dou comida. Só que saio dali e começo a fazer outras coisas piores, muito ruins. Então, um caráter bom é que você é bom continuamente, você é bom sempre. Que nem eu disse antes, caráter é aquilo quando ninguém está olhando. Não é simplesmente ser bom. Até quem não é cristão é bom, não é? Quem não conhece muita gente que nunca foi na igreja, que nem conhece Deus, que é uma pessoa boa, ajuda o próximo. Então, não é simplesmente só uma questão de ser bonzinho. É você ser bom sempre. Isso está no seu coração, isso vem de dentro da gente. Isso é um hábito, uma constância. E a expectativa da frase é que entendamos que devemos ser, então, um bom caráter. É nós sermos, pensamos e agimos publicamente da mesma forma que nós somos, pensamos e agimos quando a gente está sozinho. A gente sabe que aqui, todos nós temos a capacidade de fingir, de demonstrar sermos melhor do que realmente somos. E todo mundo é assim, não é? Quem não quer ser bonzinho? Quem não quer demonstrar ser bom? Agora, existe uma grande diferença, então, aquilo que a gente consegue demonstrar e aquilo que a gente realmente é. Porque ninguém tem a capacidade de fingir para sempre. Uma hora, a pessoa é descoberta. Uma hora, o caráter dele é aberto, que todo mundo vai perceber. Então, diz aqui, alguns passos indispensáveis, né, para a gente se manter longe do caminho dos tolos. Primeiro passo, o homem precisa passar pela trilha do discernimento. O cristão vive tanto no mundo quanto na igreja e tem responsabilidades para com ambos. A aplicação do evangelho deve ser tanto física quanto espiritual. Ele deve discernir bem as suas amizades. Por certo, todos conhecemos o provérbio popular que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. O sábio, em Provérbios, diz, Provérbios 18, 24, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. E a gente já teve uma lição aqui falando sobre amizade. A gente estudou isso, como a gente tem que saber ter discernimento para escolher os nossos amigos. O discernimento ajuda o cristão a identificar pessoas perversas, violentas, que estão sempre à caça de confusão e não controlam seus impulsos. Então, discernimento quer dizer o quê? A gente saber separar, dividir, escolher, reconhecer. E essa palavra na Bíblia é colocado como a inteligência de cada um, né, de saber distinguir as coisas, saber ver aquilo que é bom e aquilo que é mal, ou que deve ser feito ou não, com sabedoria. Alguém pode ler Hebreus 5,14? Hebreus 5,14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Amém. Então, discernimento, a gente saber escolher, ter sabedoria para saber escolher o que é bom e o que é ruim. Segundo passo, o novo homem precisa firmar-se no caminho da integridade. Com a justiça, colhemos consciência tranquila, sucesso profissional, sabedoria e entendimento. Somos alegria para os nossos familiares e para os que nos cercam. Lembremos sempre que devemos servir a Deus em tudo quanto fizermos e com integridade. É certo que, enquanto servimos ao Senhor, servimos às pessoas também. Porém,
devemos sempre lembrar que nossa verdadeira lealdade é para com o Senhor. Então, integridade é um valor que expressa, né, a nossa verdade, a fidelidade, a honestidade. Ou seja, é aquele que inteiro, é sincero em todos os âmbitos da nossa vida. Ou seja, tudo que aquela pessoa faz é reto, é certo, é íntegro. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, nós temos que ter essa integridade. Nós temos que ser genuínos. Nós temos que ser honestos, imparciais, em tudo quanto for caso, né, decidir de forma justa, imparcial, honrar os compromissos e falar a verdade. Amém? Terceiro passo. O novo homem precisa seguir pela rodovia da intrepidez. É na provação que conhecemos o valor das pessoas. As tribulações desenvolvem a resistência, a coragem, o recurso, a dependência, a esperança em Deus, a experiência da proteção divina, a vitória sobre o mal. Provérbios 24:10 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. O livro de Provérbios nos dá um teste simples para avaliar nossa força. É a prova da adversidade. Todo atleta reconhece que não adianta ser o melhor nos treinos se no dia da competição não consegue vencer. Na vida cristã, ser um cristão em meio à bonança não quer dizer muita coisa, mas vencer na tempestade revela a graça e a glória de Deus, capacitando o homem, tornando-o intrépido. A prova que vem na escuridão revela se o crente é forte ou não. Então, intrepidez é aquela força inabalável, não? A fé da pessoa, que ela tem coragem, bravura, valentia, ela age com destemor sobre as coisas. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, né? E em Jesus nós encontramos a ousadia para obedecer a Deus e testemunhar o seu amor. Muitas vezes nós somos colocados à prova. E como diz aqui, é nessas horas que a gente vê a nossa fé. Se a gente age com coragem, com intrepidez, com ousadia, mesmo nas situações difíceis. Amém? Quarto passo. Alguém quer falar? O novo homem precisa percorrer a estrada da justiça. Na vida transformada da experiência cristã amadurecida, a justiça anda lado a lado com a obediência à palavra. Quando aprendemos a confiar em Deus, a obediência se torna cada vez mais firme e buscamos viver no dia a dia uma vida mais justa. Salomão nos diz que podemos viver uma vida com a prática da justiça, mesmo que à nossa volta tudo pareça injusto. Entre as muitas pessoas referidas no capítulo 11 de Provérbios, podemos notar o justo, o iníquo, o hipócrita, o mexeriqueiro, o homem benigno, o que ganha alma, o fiador. Aqui lá em Provérbios 11, Salomão faz uma descrição de cada um desses, né? E Salomão, ainda no capítulo 11, diz que o justo é uma pessoa em quem Deus tem muito prazer, pois o justo é guiado pela sua integridade, é libertado da angústia, deseja somente o bem, reverdecerá como a folhagem, seu fruto é a árvore da vida e ele ganha almas. Então, aquele que vive, né, seguindo as normas da justiça, da moral e da razão, ou seja, aquele que julga imparcialmente, que não toma partido, um lado ou outro, aquele que anda na justiça. E, para a gente se desviar do caminho dos tolos, não é só isso aqui, a gente não precisa se prender só nisso aqui. Tem outros fatores, né, que contribuem e fortalecem a gente se desviar desse caminho. Ou seja, a gente andar em comunhão com o Espírito. A gente tem, né, todo ser humano tem uma forte inclinação ao pecado. Ela é uma força maligna, né? Às vezes
muita gente não consegue se desvencilhar desse desejo. E é justamente por isso que Deus enviou o seu Espírito, para Ele nos ajudar a se desviar do caminho do mal. Outra, a gente conhecer a palavra de Deus. Às vezes a gente vive aqui dentro, mas desconhece muito o que Deus tem para a gente. Então a gente tem que procurar conhecer a palavra, porque a Bíblia, né, é a única regra de fé e prática cristã que nós temos que seguir. Aqui tem tudo que nós precisamos para viver bem e feliz no caminho de Deus está aqui. Ele, né, é o nosso padrão de comportamento necessário para a gente viver uma vida justa, sóbria e piedosa. E aqui tem vários princípios, né? Uma série de valores morais, princípios, virtudes morais e espirituais que Deus estabeleceu para a gente. E tem muitas virtudes, muitas qualidades aqui que são indispensáveis para a nossa vida. Por isso a gente precisa conhecer, porque a gente não consegue ser feliz e viver bem sem princípios que estão aqui. E tem outros pontos, né? Eu já falei sobre valores morais, sobre o que é ser bom, sobre a gente admitir as nossas falhas, como eu falei antes também. A gente é falho, é pecador. Agora, a grande virtude do cristão maduro é saber reconhecer isso e lutar para vencer esses desejos, essas nossas falhas. E também já falei que quando a gente tem um caráter maduro, a gente consegue controlar os nossos impulsos. Porque a maldade está no nosso coração. Isso, a gente nasce com eles, como eu falei, ninguém ensina para a gente. A gente nasce com eles. Agora, o grande segredo está a gente saber controlar isso, esses desejos. E na palavra, na comunhão com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue isso. Amém? E sempre quando a gente procura alguma coisa boa, a gente tem um modelo, né? Tem um padrão que a gente pode se guiar. E para a gente viver com um bom caráter cristão, tem um modelo supremo, que é Jesus Cristo. Tudo que Ele fez foi perfeito. Ele viveu no meio de nós. Ele não pecou. E esse tem que ser o nosso padrão. A gente, como cristão, a gente carrega essa responsabilidade, o quê? De seguir a Cristo. Tudo que a gente fizer, nossos atos, as nossas ações, tem que imitar a Cristo. E se a gente der mau exemplo? Que tipo de cristão que nós estamos sendo? Que tipo de exemplo que nós estamos sendo? Amém? Conclusão. Provérbios 26:6 diz: como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Ou seja, a mensagem não vai chegar ou vai chegar distorcida, né? Deus tem poder para fazer mudanças em sua vida. Você está aberto, disposto para as mudanças? Façamos o que é certo, o que é justo. Sigamos a orientação da palavra de Deus. Então, uma história que tem na Bíblia que todo mundo conhece é a história, né, do joio e do trigo, a parábola do joio. A gente descobre nessa parábola que não é a tarefa fácil você separar, né, o crente verdadeiro do crente falso. E, às vezes, essas pessoas são tão parecidas, agem de uma maneira tão parecida, que é difícil você saber identificar, separar quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso cristão. Porque a pessoa consegue enganar. A grande questão, né, é que as características do crente verdadeiro, elas não são externas, ou seja, elas estão dentro, no coração. Porque todas as nossas emoções, os nossos atos, ela vem de dentro para fora. Então, depende do que o nosso coração está cheio.
E para essas atitudes serem demonstradas genuinamente, tem que haver uma transformação na nossa pessoa. Então, quando a gente guarda no nosso coração os mandamentos de Cristo, o que diz a palavra, a gente vai demonstrar que nós realmente somos seguidores de Cristo, que nós temos essa semente, né? A semente do Evangelho está dentro do nosso coração, que nós conseguimos guardar os seus mandamentos. Não? Aquela pessoa que se diz crente, mas vive pecando, fazendo coisa errada, é que nem o produto pirata que a gente compra, né? Às vezes você compra uma camisa, sabe que é pirata, mas está lá o selinho, o original, tudo, só que você sabe que a qualidade é pior, a marca é pior, e assim é o crente. Por dentro você sabe que não é original, mas aparentemente você olha, parece que está ali estampado, é igualzinho. Então, e Paulo lembrava aos judeus, né, que devido à maneira desregrada como viviam, mesmo na condição de povo de Deus, eles acabavam fazendo que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios, lá em Romanos 2:24. E, às vezes, no nosso meio, muita gente dentro da igreja acaba desonrando o nome de Deus. E a gente sabe, né, que muito por aí, às vezes, quando fala evangélico, tinha um tempo que evangélico era você se sentia orgulhoso. Hoje, em muitos lugares, isso aí é desonroso. Às vezes, muita gente se usa disso, chega numa loja, não, eu sou evangélico. Não, faz um crediário aí de 24 vezes e a pessoa não paga mais. Ela se usa disso para dar um golpe, para se fazer passar por evangélico. E isso é muito ruim para quem é realmente evangélico. Mas ninguém vai acreditar em você. Eu tenho orgulho de falar que eu sou evangélico. Mas, às vezes, se eu falar para uma pessoa, a pessoa não vai acreditar. Isso é bom você ouvir isso? Eu digo, eu sou evangélico, com muito orgulho. A pessoa, rapaz, teve muitos que vieram aqui no meu comércio comprar dizendo evangélico, eu estou aqui até hoje, nunca pagaram. Amém? Vonei, diga lá. Só um comentário em cima do que você está falando aí. Eu tinha um colega de trabalho, ele já não está mais com a gente, mas ele é evangélico, inclusive tocava, é guitarrista, tocava lá no louvor da igreja dele, fazia parte do ministério de louvor. E era chamado lá na empresa, lá pelos os meus colegas, todo mundo o chamavam de irmão, né, porque ele é evangélico. Só que chegava muito atrasado, faltava demais no trabalho. E eu já tinha conversado com ele, né, a respeito disso, mas nunca tinha, assim, envolvido a religião, nunca tinha colocado no meio. Um dia eu falei para ele, ô irmão, faz favor, olha só, você é evangélico, né? Ele, sou. Eu falei, esse tipo de comportamento é desonroso, porque todos aqui te chamam de irmão, né? E assim, justamente o título que você carrega, né? De ser evangélico, de se dizer evangélico, mas isso está manchando o nome de Cristo. Muitas pessoas podem não vir a Cristo por conta desse tipo de comportamento. E ele deu uma série de desculpas, mas você sabe que nós somos humanos, né? E como humanos nós somos pecadores, enfim, etc, etc, né? Ou seja, desculpas esfarrapadas para tentar amenizar ali um comportamento inadequado para uma pessoa que se diz evangélico, né? Exatamente, a gente tem que cuidar muito. Isso, quando a gente anda, né, obedece aos seus mandamentos, a gente é um seguidor de Cristo. Na Bíblia diz, né, que o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Ou seja, ele carrega o perfume de Cristo, é um embaixador de Cristo. É como se Deus falasse por intermédio dele, né? E a evidência mais clara que o mundo pode ver, quando a gente demonstrar que nós somos seguidores da palavra, é a maneira como a gente vive, os exemplos que nós damos. E lá em Gálatas 5,
Lá tem as obras da carne e o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que a gente tem que evitar, que a gente não pode ser. E se a gente for um verdadeiro seguidor de Cristo, o que as pessoas vão ver em nós? As 9 características do fruto do Espírito. E a advertência, lá no final, em Gálatas 5:25, que diz se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, não tem como a gente viver fora do Espírito se a gente não viver nele. Uma é consequência da outra. Em 1 João 2,6 diz, aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A gente tem que ser exemplo. E a formação do nosso caráter, né, ele é um processo constante, ou seja, a gente sempre está aperfeiçoando, melhorando. E essa é uma responsabilidade. E o nosso caráter, principalmente, ele é formado no lar, dentro das nossas casas. Ou seja, a família é uma organização divina. Então, o maior dever que nós temos como pais é criar nossos filhos à imagem e semelhança de Deus. Ensinar a ter um bom caráter. Ou seja, é dentro das nossas casas que esse caráter é assim, principalmente formado. A palavra de Deus, né, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando adulta não se desviar dele. É justamente por isso. Porque quando a criança sai dentro de casa, começa a ir para a escola, se ela não tem o caráter bem formado, os princípios bem fortalecidos, aquilo que falarem para ela na rua, ela vai obedecer aquilo. Quem chegar primeiro vai ter o domínio. Isso é comprovado cientificamente. Então a criança tem que ser educada, tem que já começar a criar esse caráter dentro de casa. Isso é o principal na formação do nosso caráter. E também, assim, não é como a gente vê a direção do vento. A gente consegue ver o vento? Não. Você vê as folhas das árvores se balançando, você mais ou menos sabe a direção do vento. E assim, né, é que tomam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Também são por pequenas coisas. As coisas pequenas são apenas parte das grandes. Lá em casa, né, eu plantei grama esses dias e já queria que aquilo crescesse rápido, né? Mas não, aquilo vai crescendo devagarinho, no seu tempo, a gente não vai percebendo. Ninguém vai lá e olha a grama todo dia, opa, hoje cresceu um tanto, hoje... E assim é o nosso caráter, a gente vai formando aos poucos, dia a dia, com as pequenas coisas. Não vai ser um grande fato que vai formar o nosso caráter. São as pequenas coisas, e essas pequenas coisas influenciam tudo na nossa vida. Então, que a gente aprenda hoje, né, que nessas pequenas coisas, nos nossos atos e deveres, que a gente guarde os princípios do Evangelho, que a gente aperfeiçoe o nosso caráter nas pequenas coisas. E que a gente não ache, né, que por ser uma pequena coisa, um pequeno fato, que não tem importância, que não vai ajudar. Isso tudo vai construir e fazer um caráter forte. Afinal, a nossa vida, né, ela é feita de pequenas coisas. Então, o caráter é formado pela observância de princípios, e principalmente os princípios que estão aqui na Palavra de Deus. Então, que a nossa principal meta, a nossa principal preocupação, não seja, né, a aquisição de ouro, de fortuna, de bens materiais, de fama, de sucesso, de popularidade. Não deve ser o desenvolvimento de uma forma física, né? Musculatura, capacidade intelectual. O nosso objetivo principal para nós, para as pessoas que estão à nossa volta, é a formação de um bom caráter, um caráter cristão. Amém?